Bom dia, olá, irmãos e amigos. Aqui é o irmão Alexandre do canal Leia a Bíblia para mais um dia de leitura da Palavra do Senhor. Hoje estamos no dia 61 já de leitura da Palavra, perseverando para a honra e glória do Senhor Jesus. Alternando a leitura entre Antigo e Novo Testamento, estamos no livro de Números do Antigo Testamento, onde hoje nós iremos ler o capítulo 9 e o capítulo 10, e depois a gente pula para o Novo Testamento, onde estamos fazendo a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, onde hoje nós iremos ler o capítulo 11, terminar o capítulo 11, do versículo 19 ao 30. Tudo bem? Leitura bíblica feita sem comentários dos textos lidos, versão da minha Bíblia revista e corrigida, hoje, 2 de agosto de 2025, um sábado, e glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pegue a sua Bíblia, em breve estaremos começando com oração, para a honra e glória do Senhor Jesus, e que Ele venha nos abençoar grandemente, nos dando uma manhã de paz nesses poucos minutos em que estamos se dedicando a ler a sua palavra. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, meu Senhor, por esta manhã de sábado, onde estaremos aqui, Pai, dedicados a ler a tua poderosa palavra. Mais um dia perseverando, Senhor, em leitura, para nosso aprendizado, nossa edificação. Que teu nome seja engrandecido, meu Pai, e que a tua palavra cresça, Senhor, a cada dia no nosso coração. Nos dá uma manhã abençoada, livre toda interrupção humana ou maligna, seja repreendida em nome de Jesus, e que possamos sair daqui, meu Pai, conscientes de que a tua palavra é um diferencial nas nossas vidas. Ah, Pai amado e querido, muito obrigado pelo nosso deitar de ontem, pelo nosso levantar de hoje. Abençoa grandemente esta leitura, dá livramento ao teu povo, dá saúde. Ah, meu Pai, não deixa de desistir deste projeto, em que possamos terminar a leitura da Bíblia toda, os 66 livros, em 365 dias, um ano, se o Senhor permitir. Vai nos dando saúde, vigor, e que possamos, meu Pai, continuar firmes e fortes, perseverando dia após dia, porque cada dia é uma luta, é uma batalha, e queremos, meu Senhor, que tu estejas do nosso lado. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos. Hoje, Números, capítulo 9 e capítulo 10. Capítulo 9 tem como subtítulo a celebração da Páscoa no deserto do Sinai. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegam perante Moisés e perante Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto. Por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhes Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa. No segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém,
Porém, quando o homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. E quando o estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas, sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E, quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, a nuvem se alçava pela manhã. Então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou um mês, ou um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Capítulo pequeno, vamos agora para Números, capítulo 10, versículo 1, fala assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do Sul, retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocarei as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque, primeiramente, partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Sacar, Natanael, filho de Zoar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur,
E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos, e todo o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Fagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém, ele disse: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: Ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto. De olhos nos servirás. E será que, vindo tu convosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias. E a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados todos sejam os seus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Glória a Deus, leitura tranquila, bem pequena hoje. Vamos agora para o livro de Atos. Ontem nós lemos o capítulo 11, mas não lemos todo. Paremos no versículo 18. Então, hoje, Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19 até o final, versículo 30. Diz assim o subtítulo: O evangelho é pregado aos judeus em Antioquia. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, que se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e, levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Glória a Deus. Somente até aqui, irmãos. Amanhã nós leremos o capítulo 12, certo? Uma leitura hoje bem curta, bem tranquila,
Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, até aqui o Senhor tem nos ajudado e permitiu, pelo teu imenso e grande poder, que nós terminássemos essa leitura nesta manhã. Muito obrigado, Senhor. Eu quero continuar perseverando e rogo para que meus irmãos também consigam. Peço, Senhor, que eles coloquem meu nome em oração e que a tua mão abençoe e escute a oração deles e todos aqueles que estão torcendo por este projeto, na leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse, no período de um ano, se o Senhor assim o permitir. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Dá uma manhã abençoada, que seja um sábado de descanso para aqueles que estão de folga, e se alguém que vai trabalhar, que o Senhor encha de livramento, dê saúde, guarde suas famílias, aonde eles andarem, meu Pai, tem misericórdia do teu povo, espalhado por todo o Brasil e por todo o mundo, e que o teu evangelho, Pai, seja pregado, que a tua palavra seja lida e meditada nas tuas casas, e que o teu nome seja engrandecido. Muito obrigado, Pai querido, por tudo. Eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos pegar aqui o nosso plano de leitura. Tudo bem? Aqui, ó, 61º dia, números 9 e 10 foi a leitura de hoje, certo? Depois pulamos para Atos, capítulo 19 ao 30, terminando o capítulo 11 de Atos, certo? Hoje, 2 de agosto de 2025. Muito obrigado a todos que estão torcendo por este projeto. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui para mais um dia de gravação da poderosa palavra do Senhor. Tenham todos, novamente, um excelente dia e que o Senhor nos cubra com a sua mão poderosa. Até amanhã, se Deus quiser.